Porque quando a gente fala de futebol, a gente tem que fazer uma pergunta: que futebol a gente está falando? Né? Como eu vejo o futebol para poder falar de futebol? E a gente está falando de futebol, o que? Da iniciação, o do alto rendimento, né? O futebol profissional, que ali é resultado e resultado e resultado. A gente precisa saber em que linguagem, qual a linguagem é adotar para que futebol que a gente está querendo falar. E aqui, com todo o meu respeito, tem grandes profissionais, né? Alguns eu não conhecia, mas eu fui pesquisar e vejo o cara que tem uma trajetória muito grande no futebol. E se eu for comparar a minha trajetória com a de qualquer um, eu posso ficar para trás naturalmente, mas a linha que eu desenvolvi de raciocínio, a linha que eu desenvolvi de estudo, tá? Eu acredito que eu tenho algo para colaborar com cada um de vocês. Então, quando a gente está num ambiente de treinamento, a gente precisa negociar algumas coisas, tá? Porque é outra coisa que a gente percebe também nos ambientes de treinamento, né? Onde você vê muitos professores e poucos alunos, né? Todo mundo está ali para poder se posicionar, para poder falar, e esquece que algo novo ele pode aprender naquele momento. E o aprendizado, comigo pelo menos, ele funciona dessa forma. É como se você tivesse uma xícara vazia e você estende para que... Agora, você vai decidir ou não, tá? Não sou o dono da verdade. Se você for observar, várias literaturas vão falar de inteligência emocional em alguma linha do pensamento. E eu vou trazer aqui, adaptado à minha experiência, tudo que eu ouvi, vi no futebol. Tá? Então, a gente vai trazer uma linha que tem dado certo nas organizações, tem dado certo na academia, tem dado certo nos processos individuais, e a gente vai tentar trazer para o contexto do futebol, porque o futebol é um espaço de alta complexidade emocional. Ou quem ainda não percebeu que o jogo mental e o jogo emocional ele é fundamental para o comportamento humano. Então, se é fundamental o jogo mental e emocional para o comportamento humano, então significa que qualquer ação que você for fazer, primeiro ela acontece aqui dentro. E nós treinadores, né, vocês treinadores técnicos, né, que tem a especialização técnica, tática ou física, ou vocês pais que estão na sala que percebem, né, o desenvolvimento dos seus filhos enquanto atleta, vocês percebem que a ideia do treinador, enquanto aquilo que ele desenvolve no garoto, te dá um olhar, te dá uma realidade, mas existem outras realidades que são negligenciadas dentro do processo. Mas eu sei que, baseado na experiência de vida de cada um, a gente se sente no direito, né, e à vontade para poder orientar, para poder aconselhar, para poder dizer como cada um deve fazer. Só que eu vou explicar para vocês que quando, baseado na minha realidade, eu, ao invés de criar estímulos para que esse atleta ele crie as sinapses mentais, crie novas memórias, ele desenvolva novas capacidades, quando eu escolho apontar caminhos, eu crio no atleta uma preguiça mental, né? E a preguiça ela faz com que você não desenvolva não tenha o desenvolvimento mental necessário para o atleta. E a gente fala hoje que o maior problema do jogador de futebol é desenvolver uma mentalidade de atleta. Naturalmente, conversando com qualquer treinador, a gente vai poder desenvolver aqui um perfil. Ó, o atleta ele precisa ser assim, ele precisa ser desse jeito. Só que o outro, né, aquele que precisa ser atleta, é que precisa perceber o que é importante. Porque nós sabemos através de quê? Através daquilo que nós vimos, daquilo que nós chamamos de nossa realidade. Só que não existe a realidade, existe a percepção da realidade. Isso é muito importante. Então, a forma como eu vejo o futebol, ela naturalmente ela vai se diferir de acordo com as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo. E eu não vou ficar assim muito filosofando, muito de metáfora, que eu quero tentar essa linguagem aproximar para todo mundo. Isso aí eu tenho certeza que eu consigo fazer
muito bem, mas como a gente é inspirado em grandes autores, a gente precisa, em algum momento, citar a sua fala, usar, né, e também nos encorajar a caminhar, né, sobre essa convicção que a gente tem com o futebol. Então, uma coisa importante, estamos na sala de aula. Ninguém vai abrir mão aqui daquilo que sabe. O que você sabe, o que cada um sabe aqui é muito importante, muito importante. Mas o que vocês precisam perceber aqui é o seguinte: o que eu não sei que eu preciso saber? Essa é a pergunta que você precisa fazer quando está no ambiente de treinamento. O que eu não sei que eu preciso saber? E, naturalmente, quando a gente vai fazer um treinamento, a gente vai querer o quê? Saber o como. Mas o como não é importante dentro desse processo. O como ele vai acontecendo mediante cada vez que você for se aprofundando sobre o tema, você vai perceber. E se você se precipitar aqui nesse momento, você vai achar que já sabe o que você ainda deveria saber e aí vai, baseado nas suas experiências, tomar algumas decisões precipitadas. Mas eu garanto a você que se você perceber que eu sei aquilo que você precisa saber, então a gente vai se conectar, porque eu quero que vocês me permitam, me autorizem ser o treinador de vocês durante esse período, né, que a gente vai falar sobre inteligência emocional. Então aqui não é o currículo, aqui não é quem foi, quem fez, aqui é uma linha do pensamento que eu tenho certeza que vai ajudar vocês enquanto profissionais e muito mais ainda quanto pessoa. Então, a minha ideia é desenvolver vocês para que, através desse desenvolvimento, vocês encontrem sentido nessa linha de pensamento e, a partir daí, você associe isso ao seu trabalho, ao seu dia a dia e você também possa gerar valor na vida, né, daquelas pessoas que você lidera. Então, algumas coisas elas são fundamentais e o acordo aqui é: anotem tudo e questione tudo. Mas a partir do momento que fez sentido para você, abrace, porque isso vai gerar valor na sua vida, vai gerar novas habilidades. Inteligência emocional é uma habilidade. E como habilidade, ela é totalmente treinável. Totalmente treinável. E aqui a gente vai conversar com ela. A proposta da aula hoje é a gente falar sobre diferenciar, né, o que são sentimentos de emoções. Quem aqui já parou para pensar que emoção é uma coisa e sentimento é outra? Mas cada um aqui tem uma ideia, né? Se eu perguntar, cada um vai dizer, ó, eu acho que sentimento é uma coisa, emoção é outra. E aí eu vou fazer uma explicação aqui para vocês sobre essa diferença das sentimentos para as emoções, porque aí a gente vai, como a gente vai trabalhar as emoções, a gente de fato vai entender por que nós podemos ser inteligentes emocionalmente. Porque a inteligência que nós sabíamos era a inteligência do saber, a do conhecimento. Inclusive, muitas vezes a gente acha que o cara que estuda mais é o que sabe mais. E a gente acha que aquele cara que tem faculdades, que tem isso, ele é muito inteligente. Naturalmente, o cara está desenvolvendo uma inteligência, mas ele está desenvolvendo uma inteligência racional, daquilo que ele sabe. Só que existe uma lacuna muito grande entre o que você sabe e o que você faz. Você já percebeu pessoas que não tiveram acesso à academia, tiveram acesso a um conhecimento acadêmico, não esteve nesse ambiente, mas são pessoas que têm uma extrema capacidade de ação, de colocar em prática, de gerar resultados, de se colocar no lugar do outro, de influenciar o outro. Eu tenho certeza que vocês conseguem ver isso. E a gente vai se colocar aqui dentro de um papel que, naturalmente, quando a gente receber essas informações, a gente vai querer colocar isso no outro. Como assim? Caramba, é por isso que as pessoas agem desse jeito. Olha, rapaz, é por isso que o atleta, eu pedi para ele fazer isso e ele fez diferente. Então, a gente sempre, quando o conhecimento vem, a gente quer transferir para o outro. Não façam isso. Pegue esse conhecimento e tragam para a vida de vocês. Porque o que vai fazer sentido para a vida de vocês
é o que vai te dar a opção de escolha de beber ou não, tá? E se vocês resolverem beber, naturalmente, vocês passarão a ter resultados diferentes. E outra pergunta que pode ser feita também, cara, mas eu já estou muito bem, eu estou bem na minha profissão, eu sei o que eu faço, a galera reconhece o que eu faço, massa. Agora imagine se você conseguir potencializar isso e você imaginar a partir de agora que você poderia ter sido melhor ainda, porque essa é a pergunta. A pergunta de quem não quer aprender é: o que eu sei já basta. A pergunta de quem quer aprender é: o que eu preciso saber que eu ainda não sei, que se eu colocar em prática, eu vou ter resultados diferentes. Quando você vai ler um livro, qual é a expectativa de ler um livro? É passar tempo? É de mostrar para as pessoas que você está lendo o livro? Ou você absorver o conteúdo do livro? Naturalmente, absorver o conteúdo do livro. Só que você não consegue absorver mais de 10% desse conteúdo. Você não consegue. Então, o que é que a gente precisa fazer para a gente aumentar esse percentual? A gente escrever as nossas ideias, a ideia do autor e confrontar com as nossas ideias, porque mudar de ideia é uma negociação que você faz primeiro com a sua mente. Você absorveu aquele entendimento, fez sentido para você e agora você vai o quê? Se comportar de forma diferente. Repare que toda vez que eu falar de emoções, depois eu vou falar de comportamento. Antigamente a gente não se dava conta que as nossas emoções respondiam aos nossos comportamentos. A gente não se dava conta. A gente imaginava que era uma coisa, um processo que pulava. Eu penso, eu faço. Mas no dia a dia a gente quebra a cara quando a gente pensa que é assim. Porque entre você saber e você fazer, existe algumas questões que quando você não conhece, elas nos dominam. Mas quando a gente passa a conhecer, a gente tem a opção de dominá-las. A gente vai ter uma aula aqui que a gente vai falar sobre coach, vai falar sobre mentoring, vai falar um pouco, eu vou usar muito a questão da programação neurolinguística. Por quê? Porque a comunicação, a maneira como eu percebo, nosso cérebro todo momento está decodificando. A maneira como eu percebo as coisas é a maneira que eu digo para mim que é. Só que quando isso faz sentido para mim, eu quero que as pessoas acreditem naquilo que eu digo que é, porque eu acredito que é. Então, muitas vezes a gente está brigando aqui, querendo ter razão, e eu aprendi uma coisa além desse livro aqui, ó. Esse livro é um clássico escrito em 1929. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Quem não leu, eu sugiro. Essa é uma versão até compacta. O que é que o Dale Carnegie fala? Cara, numa discussão, você não tem que ganhar a discussão. Numa discussão, o melhor é você perder. Porque imagine, tá eu e o Rodrigo questionando um assunto, eu tô dando meu ponto de vista e ele tá dando dele. Naturalmente, eu vou querer ter razão para poder ganhar para ele. Não, para mostrar que eu que tenho razão. E o Rodrigo também. Não, velho, não é desse jeito não, cara, é assim. E eu, não, é desse jeito. Então, o que é melhor nesse momento? Nesse momento é melhor eu perder essa discussão para que eu não gere um conflito com ele e eu, além de eu ganhar um amigo, eu aprendo sobre um ponto de vista diferente. Agora, tem hora que o cara, ele é um imbecil, mas não sabe. Como é um imbecil que não sabe? Ele acha que sabe porque alguém disse para ele e ele defende aquela ideia porque ele nunca questionou aquilo e ele acredita que aquilo ali é a verdade. Aí chega com alguém que sabe e que tem como comprovar a fonte que sabe e ele, ao invés de falar assim, pô, agora é hora de me calar, vou aqui aprender, ficar quietinho aqui e aprender, ele quer questionar. Sabe aquelas pessoas que precisam de um altar para subir porque elas gostam do palco, mas elas não querem mostrar para ninguém que existe os seus bastidores. Os seus bastidores é um espaço de alto impacto emocional, mas é um espaço de solidão, porque você não permite que outras pessoas acessem. E por você não permitir que outras pessoas acessem, você faz alguma coisa interessante. Você vai e camufla.
você esconde, você cria... Tem um amigo que usa uma versão, acho legal. Você cria camadas de verniz para esconder aquele sentimento, aquilo que você vela, porque foi uma coisa muito dolorida, e aí você segue a sua vida com a sua dor, mas você já se convenceu tanto que aquela dor, ela é só sua, que ela já virou um bichinho de estimação. Você leva ela para onde você vai. E essa dor, ela é... Por que eu estou falando nisso? Porque muitas pessoas que trabalham com futebol, elas escondem uma frustração. Muitas. E você não resolver essa frustração, gera uma situação em você em que você enxerga a realidade a partir daquela dor e você pode também estar causando dor na vida de alguém. Não sei se faz sentido para você, mas tenho certeza que faz sentido para alguns. Para alguns. E a gente precisa resolver isso. E a primeira coisa que você precisa resolver é o seguinte, ó. Você poderia ter tido essas informações há 10 anos atrás, quando você tinha outras escolhas para fazer. Mas se você está recebendo essa informação agora, é porque faz sentido para você agora. E aí a grande pergunta, quem é você agora? Quem é você? Você não é o que um dia você fez. Você é o que você fez, o que você faz e o que você vai continuar fazendo. Porque fazer não tá no âmbito da atitude, do comportamento da atitude, no âmbito da ação. E o que você faz são baseados nas suas crenças e nos seus valores. As suas crenças e os seus valores, eles determinam o que você vai fazer, aonde você está. Onde você faz, existe o outro que é impactado. Então você não faz por você. O que você faz precisa fazer sentido para a vida do outro, precisa gerar valor na vida das pessoas. E isso é uma atitude emocional. Porque a gente já escutou de treinadores falando assim, ó. Eu não sei se vocês já escutaram, mas eu já escutei de treinadores falar assim, cara, eu não gosto, não suporto, pessoas traem, pessoas são isso, pessoas são aquilo. E o cara que ele está num ambiente que tem pessoas e que ele não gosta de pessoas, o que é que acontece? Ele começa a gerar... Que tipo de valor ele pode gerar para as pessoas? Se ele não acredita naquelas pessoas. Né? Se ele não acredita que ele pode aprender. Se ele não acredita que ele pode ensinar. Se ele não acredita que ele pode afiar o machado com as pessoas. Então, isso é uma decisão emocional. E aí, né, já falamos sobre o treinamento, o que é que a gente precisa fazer, a postura que a gente precisa ter. E aqui eu vou apresentar, tá? Eu não gosto de fazer muitas citações, tá? Eu vou dar para vocês aí a base, a bibliografia, mas não gosto porque eu tenho dificuldades de... às vezes eu dou o nome de um autor, e para mim quem falou aquilo que fez sentido foi uma outra pessoa. Então a gente vai tentar aproximar ao máximo as pessoas que estão mais próximas da gente. Eu prefiro citar o que eu vi Vanderlei Luxemburgo falando do que muitas vezes citar o que um cara que eu nunca vi na minha vida falou e que eu não sei qual é a ideia dele, tá? Isso é uma coisa pessoal. Mas assim, o que são emoções e o que são sentimentos? Primeiro, me permita informar para vocês que o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é realidade do que não é. O que é verdade do que é mentira. Observe que se eu chegar para você agora e fizer uma pergunta muito simples, fazer um pedido a você muito simples, e perceba como vocês não têm controle de me obedecer nesse momento, tá? Se eu pedir para vocês agora, nesse exato momento, não pensem em um elefante. Tá proibido. Ninguém aí na sala, tá todo mundo proibido de pensar agora em um elefante, tá? Todo mundo proibido. Então, quem não pensou no elefante, levanta a mão. Não pensou no elefante. No momento em que eu falei elefante, o que é que te veio na sua memória aí, Fábio? Por favor. Ele vem à memória, vem a imagem no momento, mas você consegue bloquear. Eu consigo bloquear. Primeiro vem a imagem porque você fala a palavra, então automaticamente minha mente associa. Mas no primeiro momento é esse, mas como eu tenho a palavra não, eu bloqueio a ação.
Maravilha, obrigado. Você, Pereira? É isso, vem, a princípio parece que vem a imagem, mas aí eu já fui pensando em outra coisa. Estava falando de emoções, eu já me lembrei de coisas do treino, de ações dos atletas, de ações das pessoas com que eu lido, com o preparador físico que eu trabalho, coisa do tipo. Pronto. Já E internalizei Rodrigo? outra coisa. Valeu, Pereira. Rodrigo. Então, quando você inicia a frase falando não pensem em, automaticamente, que nem os outros amigos falaram, né, a palavra elefante, veio a imagem, mas eles já bloquearam. A hora que você falou a palavra, pelo menos para mim, tá, gente? Não veio a imagem elefante porque eu já substituí ela rapidamente por um rato aqui. Então, foi isso que eu consegui fazer. Já pegando o gancho do início da fala. Então, não pensem em... Quando eu ouvi a palavra, eu já transferi para outra coisa rapidamente, sem ter a imagem do elefante na minha mente. Então, para você, Rodrigo, não chegou a imagem do elefante? Não chegou. Maravilha. Olha só, naturalmente, para as pessoas que vieram a imagem do elefante, veio um elefante baseado em um filme que um dia assistiu, em uma imagem, na última imagem que você viu de um elefante, em um desenho, não sei, ou até mesmo quem já viu um elefante percebeu ele. Ou então quem já tocou no elefante, nesse momento sente até a textura da pele do elefante. Teve gente que até escutou, sabe o quê? A tromba balançando e escutou o som do elefante. Tá? Porque o cérebro ele não tem a capacidade, no momento, de distinguir o que é verdade e o que é mentira. E eu dei um comando para vocês, apesar de eu colocar o não na frente, ele é um indutor neurótico do sim. Não adianta eu chegar para você e falar assim, ó, não pense. O comando é pense, não é o não. É não pense. O elefante. Então, seu cérebro vai procurar. As pessoas com a mente, elas sabem que quando vem o comando não, vai vir vem algo depois ele não pensar. Mas mesmo essas pessoas que falaram, como o Fábio, como o Luciano, eles tentaram não ficar gastando energia com a imagem do elefante. Mas elas vieram. Elas vieram. Aquilo ali, aquele momento, não gerou um segundo. Mas esses milésimos de segundo, eles são o suficiente para desviar você de uma decisão e fazer com que você tome outra. Imagine no futebol que a gente tem milésimos de segundo para poder tomar uma decisão. E naquele momento, a gente consegue pegar uma informação diferente. Naturalmente, aquilo dali tira um pouquinho do tempo para a nossa decisão e demorar no futebol de tomar decisão é o quê? É terrível. O cenário muda automaticamente. O cenário muda automaticamente. Então, quando eu vou falar do que o cérebro vê, o que o cérebro o comando, é aquilo que ele não sabe distinguir o que é verdade e mentira, é a mesma coisa se eu chegar para você e falar assim, ó, vocês já comeram um delicioso iapoti? Não é possível que ninguém conhece, ninguém nunca comeu um iapoti. Nunca. Cara, tem gente do mundo todo aí. Tem gente do Nordeste que nunca comeu um iapoti. Observe. Sua mente está procurando aí. O que é iapoti que esse cara está falando? E aí você tenta, nesse momento, fazer algumas associações e nada, né? Aí você procura fazer o quê? Não, ele acha que é iapoti, não. Acho que ele está falando poti, ele está se falando errado. Você faz distorções. E aí, e não acha, e começa aquilo ali, ó. Olha a sua emoção como é que fica. Como é que seu corpo fica procurando esse tipo de informação? Olha aí. Então, o nosso cérebro ele é altamente manipulável. O cérebro ele é altamente manipulado, tá? E todas as informações que vierem do ambiente externo para o ambiente interno, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu sinto, vai em sinapses, vai gerar em mim sinapses neurais e vai gerar em mim, o nosso corpo ele vai se preparar para responder.
Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina de sobrevivência. Eu fiz um estudo, porque eu escrevi um capítulo de um livro, Bora pro Jogo. E aí me mandaram escrever um livro, um capítulo sobre estresse, gestão de estresse. E aí eu fui pesquisar, eu vi outros livros falando também, pesquisar sobre a zebra. Olha o que acontece, que coisa interessante. A zebra, ela sabe que ela tem um dia de vida, que ela vai, todos os dias ela vai ser atacada. Todo dia a zebra sai de manhã para comer e todo dia elas são atacadas pela leoa. Então, o que é que ela faz? Elas andam juntas. Por quê? Porque juntas, no ataque da leoa, elas vão ter a leoa vai ter mais dificuldade para poder pegar uma. Mas a leoa sempre pega alguém. Mas o que é interessante é o seguinte, ela sabe que ela vai sofrer um ataque durante o dia. Então, naquele momento, ela fica em estado de alerta. E a leoa, ela precisa aquecer o seu corpo. 1 minuto, ela consegue aquecer 1 minuto, manter aquele corpo aquecido para dar o combate, para poder pegar a zebra. E a zebra desenvolveu uma habilidade de aquecer o seu corpo por 2 minutos. Olha que coisa interessante. Então, a leoa corre 1 minuto, se ela corre 2, ela está em vantagem. Ela só precisa correr mais do que a leoa. E ela precisa fazer isso uma vez ao dia. O restante do dia, ela pode viver feliz para desfrutar daquele dia. E o que é que isso tem a ver com estresse? Porque, por mais que todo mundo ache que o estresse ele é uma coisa ruim, o estresse ele é extremamente importante para as nossas ações. O que a gente não pode é passar o dia todo em estresse, porque aí você fica uma pessoa estressada, ou seja, aquela pessoa que está sempre ligada, sempre pronta para fazer alguma coisa, e isso não é bom. Você precisa, em algum momento, deixar o seu já se tranquilizar, né? Para que você desenvolva também a sua performance. Então, como é que acontece isso? Estímulo, resposta. A zebra ela faz a leitura do ambiente, baseado na leitura do ambiente, ela responde. E o que é que ela responde? Correr, porque o sinal dela é de medo. E naquele momento que ela está sobre o medo, ela consegue desenvolver através dos neurotransmissores, vem alguns hormônios na corrente sanguínea, que é o cortisol, que faz com que naquele momento sinta dor. Ela só sinta o corpo dela em movimento de fuga. De fuga. Nesse momento, é o momento que o seu corpo, em alta performance, ele está pronto para agir. E o nosso está pronto para agir em 2 momentos. Um, para atacar, e o outro, para fugir. Essas são as emoções primárias. Essa aí já veio no combo, né? Quando você nasceu, já veio, ó, o que for para você, para o seu deleite, né? Para o seu prazer, você se aproxima. O que for que vai te causar dor, que vai te causar medo, você, ó, corre. Então, todos nós já temos muito claro o que é que faz com que a gente avance e o que faz com que a gente corra ou simplesmente se paralise, né? E esse movimento, ele não pode ser racional. Você não pode racionalizar ele. Porque imagine, tá vindo a leoa, aí eu calculo a velocidade dela, a distância que ela tá e decidir o que é que eu vou fazer. Naturalmente, você vai ser atacado. Agora vamos trazer isso aí um pouquinho pro futebol. Imagine você, cara, numa preparação, tá? Num espaço de alto impacto emocional, aonde você precisa desenvolver uma capacidade de tomada de decisão em um ambiente que te traz muitas informações. Imagine, muitas informações. Então, naturalmente, muitas pessoas vão fazer o que o Fábio falou.
eu tentar bloquear na minha mente uma informação para tentar fazer outra. Só que essa ação de bloqueio é uma ação consciente. Ela é uma ação consciente. E uma ação consciente eu posso dominar. O que acontece é que 90% das nossas ações, elas são inconscientes e automáticas. Mas no observador, no olhar do observador, e o treinador, ele é o observador no futebol, você compreender o que pensa o garoto. E claro, que mais uma vez, falando de futebol, a gente precisa permear sobre, a gente está falando de iniciação, a gente está falando de alto rendimento, a gente precisa definir isso, tá? Mas pense você nos seus atletas. Você consegue imaginar, mas você não consegue saber o que aquele garoto pensou naquele momento, qual foi o que fez com que ele tivesse uma ação ou naquele momento, mas alguma coisa aconteceu e ele tomou a decisão. E nós, que estamos do lado de fora, com o olhar do observador, nós vamos fazer o quê? Julgamentos. Julgamentos. E julgamentos é uma coisa muito fácil de se fazer, porque é a nossa interpretação. E nós fomos criados, fomos formados no nosso modelo mental para um modelo seguinte, um modelo cartesiano, que o garoto acertou ou ele errou. Ao invés da gente valorizar a atitude e estimular a atitude, a gente valoriza mais o resultado. Se foi certo ou se foi errado. Se foi no lugar certo ou se não foi. Por isso, eu tenho alguma dificuldade quando eu vejo alguns treinadores, quando eles vão passar para fazer algum tipo de preleção ou falar sobre o jogo de futebol com alguns atletas, quando eles não estão preocupados em realmente saber se aqueles atletas estão compreendendo aquela informação ou não. E como é, Wellington, que a gente faz com que essas pessoas compreendam aquilo que a gente está falando? Primeiro, você precisa entender como é que funciona a mente dela. Depois que você descobre como funciona a mente dela, você utiliza de ferramentas. E muitas ferramentas eu vi muitos treinadores falando. E agora, ferramentas essas, aprendemos de um livro, aprendemos numa palestra, só que ela pode ser desenvolvida com a nossa realidade, com o lugar que a gente está. A palavra feedback. Feedback é uma palavra que ela dá muito certo nas organizações, nas empresas, muito certo no esporte. Agora, ela não dá certo quando você utiliza dessa ferramenta para mostrar para a pessoa onde é que ela errou ou para mostrar que ela está errada. Não. Ela é uma ferramenta para que você aproxime a informação para ela e para que ela perceba que mesmo ela tomando a decisão A, existia uma possibilidade B e uma possibilidade C. E aí essa dificuldade, muitas vezes, ela vai acontecer no treinador que está lá no profissional. Porque pegou esse garoto no profissional, que foi mal formado durante essa fase de iniciação e essa fase de alto rendimento, e quando ele chega lá no profissional, ele não sabe questionar e ele não sabe enxergar possibilidades. Por quê? Parece que ele fica sempre que alguém diga o que ele tem que fazer. Eu já trabalhei com alguns atletas que eu perguntava qual é a sua função dentro de campo. Ele, cara, não sei. Aí eu falei, como assim não sabe? Não, o treinador não me disse nada. Existe uma incoerência em relação a isso aí? E clube Série A, com treinadores com lastro. Né? Mas o que acontece? Talvez se a gente conversar com esse treinador, ele sabe como falar, ele sabe o que é que ele quer dizer. Mas como ele não sabe como falar e como aproximar a sua fala para o atleta vai para campo sem compreender a mensagem, sem compreender os objetivos do treino, os objetivos da estratégia que foi criada dentro do jogo, e aí você tem que ficar na beira do campo reclamando, tendo que lembrar, ou tendo que ficar com raiva, se desequilibrar emocionalmente porque o atleta não está cumprindo. E às vezes tudo isso começou da relação de comando e comandado.
que essa relação ela precisa se aproximar, porque você precisa saber de que forma esse atleta ele percebe as coisas. Mas muitas vezes a gente vê nas lideranças aqueles que querem ter as respostas, não aqueles que querem fazer as perguntas. Faz sentido para você? Quando você faz uma pergunta, a pergunta ela tem o poder de buscar a resposta que está dentro, que está escondida naquela pessoa. Então, ela vai dar a sua resposta baseado naquilo que ela vê. E quando você faz essa pergunta e você aprecia a resposta dela, você vai ter a informação de que ela compreendeu ou não. Porque os atletas, o que é que acontece? Ele escuta você falar, ele tem os fios. Quando você fala com a pessoa, você fala com os filtros mentais dela. E quando você fala com o atleta e baseado nos filtros mentais dela, ela entendeu, ou ela distorceu, ou ela generalizou, ou ela não sei o que é que ela vai fazer. Mas ela não vai chegar para você e perguntar: professor, você quis dizer o que com aquilo ali? Não. Para ela é muito mais fácil ela não ser o mais burro. Ela, ó, eu vou ver o que é que o outro está fazendo, eu acho que é isso que o professor está pedindo. E aí ela vai para campo, vai para jogo, toma as decisões baseado naquilo que ela acha, naquilo que ele acha, não naquilo que realmente foi combinado. Numa empresa, isso fica muito mais fácil de você resolver, né? Porque você faz uma reunião de debrief, depois você faz um feedback dos resultados. Mas imagine o futebol que o resultado é o jogo. Você tem 90 minutos para ter o resultado que você não tem como controlar, mas que você se preparou para aquilo ali. Como é que seria? Então, os aspectos, a linguística, a comunicação verbal e a não verbal é a única ferramenta que nós treinadores temos para alcançar o que a outra pessoa que vai executar tem de mais precioso, que chama-se a atenção plena. E a atenção plena, ela só vem quando você sabe comunicar com as emoções daquela pessoa. E a gente vai falar sobre isso.